Olá, pessoal, boa noite. Estamos todos aqui presentes para mais um Café com Flor. Durante esse segundo semestre de 2022, nós estamos apresentando vários encontros do nosso café, trazendo temas relevantes dentro da área da terapia floral. Hoje contamos aqui com vários participantes que vão trazer um tema muito especial, que é o estresse ocupacional, autocuidado com o uso dos florais. Olha que tema importante, né, gente? Porque a gente vive numa situação, ainda mais pós-pandemia, né? Ainda estamos nos recuperando, mas, fora isso, a questão do estresse, né, que fruto da nossa atividade profissional, isso é uma coisa que nós encaramos diariamente, principalmente os profissionais da área da saúde. Mas não apenas, né? Tem outras atividades que nos levam à condição do estresse. Então, estamos presentes aqui, está aqui presente a nossa querida Glorinha, né, que vai dar um oi para vocês, e a equipe que vai estar apresentando esse trabalho maravilhoso. Olá, é muito bom ter a apresentação de mais um Café com Flor, com flores tão lindas e tão especiais para a gente. Espero que vocês gostem e continuem prestigiando e se inscrevendo no canal da Rio Flor. Muito bom. Essa equipe que está aqui é composta de terapeutas florais, que inclusive participaram do nosso curso de formação completo, então já tem uma bagagem grande dentro dessa área e vão estar compartilhando com a gente aqui esse tema. Começando aqui com a Ana Paula, né? Bem-vinda, Ana Paula. Obrigada, Celinha, obrigada, Glorinha, obrigada, meninas. Eu sou a Ana Paula, sou formada pela Rio Flor no curso de terapia floral e tenho como formação de faculdade a fisioterapia. E estou muito contente com essa oportunidade de apresentar esse tema que realmente é muito importante e tem cada vez mais crescido dentro da nossa sociedade. E junto comigo estão outras terapeutas florais também, algumas companheiras de turma, outras de atividade profissional. Então, temos a Elaine, eu vou passar aqui para a Elaine se apresentar. Elaine Silva. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou Elaine, né? Sou terapeuta floral também, formada pela Rio Flor. Eu sou assistente social de formação, né? E agradeço a você, Ana Paula, pelo convite para participar aqui desse bate-papo de hoje. Josiane Costa. Oi, boa noite. Eu sou Josiana Costa, formada pela Rio Flor, em terapeuta floral. Sou enfermeira, minha formação base, né? E me apaixonei pelos florais, mediante a tudo que ele pode fornecer ao autocuidado, como a gente vai estar colocando, a Paulinha vai estar falando hoje, no autocuidado da nossa profissão, principalmente os profissionais de saúde que estão no momento, saindo de um momento crítico, né, para poder continuar trabalhando da sua melhor forma. Agradeço o convite, Paulinha, e vamos que vamos. E Marlúcia Alves. Não estamos te ouvindo. Acho que é o microfone que está com uma interferência. Fala sem o microfone. Sem o fone. Pronto. Melhorou. Melhorou? Melhorou, está ótimo. Meu nome é Marlúcia, eu sou terapeuta floral, sou terapeuta holística há algum tempo, e como formação é administração de empresa. Então, falar de
todo esse estresse, movimentação, funcionários, dificuldades, foi algo que, para me cuidar, eu comecei a buscar terapias alternativas, cuidar dos funcionários, cuidar da família, e acabei fazendo a migração de empresária para terapia. Muito legal, né, Marlúcia? Pois é, me apaixonei Maravilhoso. pela coisa do autocuidado e de cuidar do outro, acabei me descobrindo como terapeuta. Lindo, é bem seguindo o olhar do Dr. Bach, né, que fala que qualquer pessoa, né, pode se constituir um terapeuta floral, embora o terapeuta floral não seja qualquer pessoa, tem que ter aquele donzinho tem que ter muita empatia, né, tem que ser capaz de estabelecer esse vínculo terapêutico, tem que ter muito amor, né, para estar compartilhando, e tem que estudar, né, que até o nosso Café com Flor e outras iniciativas da Rio Flor é voltada para essa questão da formação do terapeuta. Muito bom, Marlúcia, parabéns. Aliás, todos estão de parabéns. Só vou ressaltar que a Renata, a nossa querida Renata, terapeuta floral, tesoureira da Rio Flor, está tentando entrar aqui, então poderá entrar ao longo do nosso encontro. Hoje vivemos o desafio de conseguir permanecer conectados, já que os nossos sinais vivem meio instáveis. Então, tem hora que a gente está, tem hora que a gente não está. Bem-vinda, Renata. Que bom que você está aqui conosco, trabalhando, acompanhando essa apresentação das nossas queridas terapeutas integrantes aqui desse grupo de pesquisa. Então, vamos lá, Ana Paula, faz a sua apresentação. Ok, eu vou compartilhar, então, aqui a tela. Vamos ver se eu consigo aqui. Está correto? Aparecendo? Então, nós vamos falar hoje sobre estresse ocupacional e, em relação ao estresse ocupacional, eu queria primeiro definir mais ou menos o que é o estresse, né? Eu coloquei aqui duas imagens que acho que refletem muito para mim a situação do estresse nos profissionais. O estresse nada mais é do que uma resposta no organismo a determinadas situações que, para o nosso cérebro, são interpretadas como uma ameaça ou um perigo, ou circunstâncias súbitas que nos pegam de surpresa e nós disparamos uma série de respostas, né? O nosso organismo dispara uma série de respostas para reagir àquela situação. Ele, basicamente, ele compreende três fases, né? A primeira fase é a fase inicial, ou de alerta, que, frente a uma possível ameaça, o organismo, para se adaptar, ele primeiro toma a imagem que se forma, que é a imagem que está diante da gente, que está passando por aquela situação, e essa imagem, ela vai para o tálamo, é recebida no tálamo, e do tálamo ela segue duas vias, né? Uma para a amígdala e hipocampo, e a outra para o córtex visual. O córtex visual, ele faz uma análise mais profunda daquela imagem, e o hipocampo busca na memória algum registro que confirme se aquela imagem é uma possível ameaça ou um perigo. Se for detectada ou interpretada pelo nosso cérebro como um perigo, aí a amígdala ela vai ativar, liberar, na verdade, a noradrenalina, a noradrenalina ela vai ativar o tronco cerebral, e o tronco cerebral vai ser responsável pela nossa expressão ante o perigo, né? E daí o sistema nervoso simpático ele vai liberar a adrenalina,
que vai percorrer a nossa corrente sanguínea e vai desencadear algumas respostas, como contração muscular, a aceleração dos batimentos cardíacos, da respiração, e também o suor, né, o aumento da pressão arterial. Então, ele prepara o nosso organismo para uma reação de luta ou de fuga. Ou a gente vai enfrentar aquela ameaça, ou a gente vai fugir. E para isso a gente precisa de energia. Então, o nosso organismo, o nosso cérebro, né, ele secreta, né, lidera essa secreção de substâncias, e para que nós estejamos preparados, para que possamos responder face a esse perigo. Se após essa fase inicial, em que existe toda essa reação, nós passamos para a fase que é chamada de fase de resistência. Nessa fase, o organismo ele tenta voltar ao equilíbrio dele original. Disparado toda aquela resposta inicial, ele tenta voltar à homeostase, que é o equilíbrio normal do organismo. Então, nesse momento, o principal hormônio que fica mediando essas respostas é o cortisol. E nessa fase ainda há bastante energia, né, acumulada. Então, nessa fase, nós conseguimos uma alta performance, tanto cognitiva quanto física, porque nós conseguimos responder muito bem, porque o organismo está cheio de energia. Mas se esse agente estressor, né, o agente estressante, se ele permanece, o organismo ele começa a ter que toda hora liberar ou conseguir muita energia, porque ele entende que estamos constantemente sob ameaça. E aí, para isso, ele vai colocando na corrente sanguínea altas taxas de açúcar, liberando mais adrenalina. Isso tudo, ao longo do tempo, vai gerando alguns probleminhas, né? Se o estresse permanece, vai gerando problemas. O cansaço, mal-estar generalizado, irritabilidade, desgaste físico, alterações de apetite, lapsos de memória, as emoções ficam afloradas. E nessa fase, se nós conseguimos excluir ou eliminar o agente estressante, paulatinamente a gente depois retorna ao normal. Caso contrário, a terceira fase é a fase pior, né? O agravamento, que é a fase da exaustão. Na fase da exaustão, pode acontecer a síndrome de burnout, né? Onde acontece, na realidade, a síndrome de burnout. A síndrome de burnout, ela é até a exacerbação do estresse, e ela é um distúrbio psíquico, né? Muito sério, porque ele é caracterizado pelo esgotamento físico e mental do profissional, em consequência de um trabalho exaustivo. Na síndrome de burnout, existe um estado de tensão crônica, né? Ou tensão e estresse crônico, que não passa. E ela ocorre muito em pessoas cuja profissão exige um envolvimento direto e intenso com outras pessoas. E quais profissões são essas? A área de educação, profissionais da saúde, recursos humanos, bombeiros, policiais, são todos profissionais que eles têm uma relação muito próxima e de grande intensidade com outros indivíduos. Então, eles estão mais submetíveis ou suscetíveis à síndrome de burnout, caso o estresse se mantenha prevalente. Agora, existem aqui algumas causas, né, alguns agentes estressores. Em geral, para qualquer pessoa, independente, não se tratando do estresse profissional, o estresse ele pode se manifestar por uma variedade de razões. Pode ser um acidente traumático, pode ser em decorrência de alguma doença grave, morte, situação de emergência. Também há o estresse associado à vida cotidiana e, no caso, o estresse ocupacional, que é o nosso tema. Dentro do estresse ocupacional, existem alguns agentes que eu elenquei
como talvez um dos maiores agentes estressantes. A primeira é a sobrecarga de trabalho, o alto volume de trabalho, conflitos e preocupações com o futuro profissional ou no ambiente de trabalho também geram estresse. O assédio moral gera um estresse grande. Um projeto complexo seria quando o superior hierárquico, o chefe, ele coloca um projeto ou uma tarefa para o profissional executar que está um pouco acima do que ele pode desempenhar naquele momento, não necessariamente intelectualmente, mas às vezes é algo que precisa de muito esforço e ele não está naquele momento preparado para suprir aquilo. Isso gera um estresse, porque ele se sente, ele não tem coragem de falar que ele não vai conseguir dar conta daquela tarefa, que naquele momento ele não tem como responder positivamente àquela tarefa. E isso vai gerando um estresse nele. E ele não tem coragem de falar, às vezes por medo de perder o emprego, ou por medo de ser considerado ineficiente, né? E tudo isso gera um estresse. Cobranças excessivas também. Oi? Ana, eu fico pensando o quanto... Desculpa, eu fico pensando o quanto esse estresse também vem pelo medo de perder o emprego, né? Isso. Porque começa a haver uma competição o tempo todo de mas e se eu falar que eu estou me sentindo mal? E se eu falar as dúvidas, o quanto isso vai aumentando o medo e causando esse estresse também, né? Não somente na dificuldade de executar uma tarefa, mas é o de poder se colocar com verdade, né? Exatamente. Josi, você ia falar alguma coisa? E também mediante essa cobrança, né, que a gente é uma sociedade de cobranças, né? Na vida pessoal, na vida profissional, sempre uma cobrança e a gente está sempre se cobrando algo mais. E essa cobrança é algo que a gente precisa dosar melhor. Exatamente. Né? Porque é a cobrança, eu preciso me especializar mais, claro que a gente precisa, mas tudo com uma dose, né? É um de degrau em degrau, e as pessoas vão com aquela função, aí pegam 2, 3 funções, né? Os profissionais de educação, de saúde, os policiais, a gente tem dupla jornada na maioria das vezes, porque às vezes um salário não dá conta, né? Se você, por exemplo, se você é um profissional que trabalha 12 horas, vai sair do local, precisa de um carro, então já vai um outro estresse, você tem que fazer o financiamento, você tem que comprar um carro, então a vida vai cobrando, né? Quanto mais você se interage no profissional, mais investimento nessa vida, seja na internet, seja na pós-graduação, seja no curso de especialização. Então, essa cobrança, essa junção entre a sua profissão, né, o seu desejo de vencer, né, o seu desejo de crescer, né, porque a gente não pode estacionar. E aí, junta tudo isso, mais uma pressão, mais o assédio moral, isso tudo leva além da questão financeira. Exatamente. Né? Quanto mais você investe, mais você tem que ter dinheiro para investir. Né? Você fica ultrapassado. Então, é uma cobrança constante. Que a gente Existe essa cobrança, sim. A autocobrança, a cobrança da sociedade e a cobrança do próprio superior hierárquico, que muitas vezes não tem uma visão muito... ele tem uma visão mais arcaica, né, do que é uma relação trabalhista, ele não tem uma visão muito contemporânea. Então, isso tudo leva a uma tensão muito, muito grande. São os maiores agentes estressores, tanto a autocobrança quanto o medo também, medo de perder o emprego, né? Ana. Principalmente também se a gente pensar na questão Oi? da meritocracia também. A meritocracia. Principalmente também se a gente pensar na questão da meritocracia, da competitividade, né? Porque hoje em dia há um estímulo, né, de você ser o melhor, de você dar o seu melhor, de você ser muito produtivo, né? E isso acaba criando ali uma competitividade, né, entre os colegas de equipe. Né, isso já traz a questão do medo também, ali puxando um pouquinho do que a Marluce falou sobre o medo de perder o emprego, né? Você tem que ser produtivo, você tem que ser competitivo, você tem que se especializar, como a Josi falou,
né? Então, é um elemento importante também a partir do momento que você cria um ambiente ali de competitividade na equipe, né? E muitas vezes fragmentando essa equipe, né? Transformando em individual, né? Um trabalho que poderia ser realizado coletivamente. Verdade. E você tinha colocado também, Elaine, eu lembro, antes de começar, quando eu falei sobre o tema assédio moral, você colocou uma coisa importante. Aí eu vou deixar para você colocar um agente estressor importante. Ah, sim. Sobre a questão do preconceito, né? É, É isso? isso. Né? Sobre a questão do preconceito. Independente de ser um preconceito em relação à cor da pele, né? Em relação ao gênero, em relação à idade, que a gente vê isso muito no mercado de trabalho, né? A pessoa que já está que vai atingindo uma certa fase da vida, uma maturidade maior e que poderia ser mais aproveitada pela experiência, acaba sofrendo dificuldades para se manter ou até mesmo se inserir novamente no mercado de trabalho. Então, o preconceito é um outro fator que traz um estresse, né? Traz impactos, né, no dia a dia do trabalho. Com certeza, porque a pessoa ela fica querendo corresponder àquela imagem. Não só quando já está trabalhando, como também para manter o trabalho, como até para conseguir. Eu, por exemplo, nem sempre fui terapeuta floral. Eu já trabalhei, por exemplo, em joalheria e na C&A mesmo, eu trabalhei na C&A, gente, há muitos anos atrás, quando ainda não tinha essa coisa tão boa que eu acho que como existe agora. Eu lembro que algumas pessoas olhavam as fotos das fichas dos candidatos e pela aparência já cortava. Antigamente não tinha essa coisa, usou o piercing, ou tem uma tatuagem, independente de ser feio ou bonito, já cortava porque não refletia a imagem, né, no caso da empresa. Então, eles já nem chamavam, as pessoas nem sabiam que eram cortadas por conta disso. Isso acontece muito, né, o preconceito. Existe, por exemplo, também, muitas vezes, algumas profissões, isso existe, se sentem no direito de se achar superiores a outras profissões, né, e invalidam ou tentam invalidar a colocação de um profissional. Isso é outra coisa que acontece. E eu acho que esse tema é bem interessante e bem pontual como um agente estressor. Eu queria só fazer uma colocação que assim, o preconceito ele pode ser de qualquer coisa, desde Exatamente. que aquele grupo tenha os seus parâmetros e como não existe flexibilidade, qualquer coisa que fuja daquele parâmetro, o indivíduo pode ser vítima de um preconceito. A altura, cor da pele, se usa óculos, se é louro, moreno, ruivo, não importa, gordo, magro, qualquer coisa que esteja fora do padrão do grupo, seja por um elemento social, cultural e etc., qualquer coisa, o indivíduo pode ser vítima de preconceito. Né? Político, agora a gente está vivendo o momento político, né? Então, assim, qualquer coisa, linha de pensamento, religião, então, porque existe vamos dizer, essa sementinha, né, dentro do ser humano, né, que pode, se a pessoa tem, por exemplo, uma deficiência, né, então qualquer coisa, e a gente precisa se trabalhar muito para poder desenvolver a empatia, a flexibilidade e a nossa capacidade de amar o outro, independente de qualquer padrão que a gente tenha. Porque, às vezes, aquela diferença, já imaginou? Todo mundo igual? Que coisa chata, né? A diferença, ela é criativa, né? Porque cada um tem uma experiência, veio de uma origem diferente, viveu coisas diferentes e coisas iguais, né? A cada um de nós, e a diferença ela é criativa, como as cores do verde, se todo mundo só gostasse do vermelho, né?
Pegando o gancho ali que a Isso. Celinha está falando, né? Um dos meus empregos eu trabalhei como promotora de venda. E aí tinha um rapaz que tinha lábio leporino, né? Então, antigamente era uma aberração uma pessoa com lábio leporino, hoje é uma coisa mais sucinta, né? Botar aí uns 40, há uns 30 anos atrás. E aí ele era faxineiro da empresa, e toda vez que a gente passava no setor de revelação, ele ficava olhando, sabe, com uma admiração aquelas máquinas. E um dia eu conversando com o meu chefe, depois podia dar uma chance para o Roberto. Ah, mas ele tem aquele lábio feio, mas ele parece inteligente. E você acha? Eu falei, pô, não custa nada. E aí, tá, eu fui dar uma chance para ele, mas ele é faxineiro. Eu falei, mas ele tem um jeito de ser inteligente. Ele era uma pessoa que gostava muito de ler, literatura, só que ele era uma pessoa muito humilde. Isso impedia, às vezes, de as pessoas olharem uma pessoa mais capacitada. Mas aí o meu chefe deu ouvido, ele se tornou um grande impressor, saiu da empresa, na época, saiu da Kodak e foi para a Fuji, né? E trabalhou na Fuji até ela realmente ser extinta depois que apareceram as fotos digitais, né? E ele foi um grande supervisor, né? Então, assim, e ninguém dava nada por ele, só porque ele tinha um lábio leporino, né? Então, a gente tem mania de fazer estigmas de pessoas, né? Tirar nossos preconceitos sem dar oportunidade. E isso vem desde a infância, até dentro da nossa casa, com as nossas tias, a prima favorita, o primo favorito, e a gente vai crescendo com aquilo. E quando a gente chega na maioridade, a gente se confronta com isso dentro da faculdade, se confronta com isso no trabalho, dentro do ônibus, e a gente já está, assim, de uma maneira mais cheio. E a gente acaba também fazendo um preconceito com a pessoa está falando. O ouvir, a empatia de ouvir. Será que eu preciso mudar? Né? Muitas das vezes, esses nossos profissionais com a síndrome de burnout, eles escutam dos colegas. Né? Poxa, você está tão esgotada, é tanto plantão, é tanto isso, mas eu preciso. E a gente esquece que a máquina humana, ela não tem substituto. Né? Exatamente. Ela não é um pendrive, ela não é um notebook, ela não é um celular. E a gente esquece disso. E quando a gente vê, a gente está dentro de um buraco, totalmente estressado, totalmente arrasado, e onde muitas das pessoas não compreendem que você está doente. Acha que você está fingindo, acha que você está fugindo do trabalho, e aí ela entra numa crise, além desse estresse, numa crise, será que eu estou doente mesmo? E aí ela vai empurrando, e quando ela vê o corpo, desaba. Verdade. Na síndrome de burnout, recentemente houve um evento do SESI Conecta Saúde, e um dos palestrantes, ele falou especificamente sobre estresse ocupacional e síndrome de burnout. Eu até anotei o nome dele, é o Dr. Pedro Shiozawa. Ele é um psiquiatra. Ele ficou tão preocupado com a saúde mental, principalmente por conta da pandemia, né? Porque durante a pandemia, os profissionais da saúde, principalmente, eu acredito que tenha sido a maior classe profissional, ficou muito sujeito a estresse, mais do que todos nós ficamos estressados e estamos ainda com consequências da pandemia, mas principalmente os profissionais da saúde. Eu acredito que eles tenham sido os maiores atingidos, porque eles tiveram que lidar não só com as questões pessoais da insegurança, da doença, dos familiares, questões financeiras, como também perda de colegas, o desconhecimento da doença, principalmente na fase inicial, em que você via muitas pessoas morrendo, o medo de contrair a doença, apesar dos cuidados da manipulação dos pacientes. Foram muitas questões, a sobrecarga de trabalho, porque faltava pessoal, porque muitos colegas de trabalho também adoeciam e vieram também a falecer de Covid. Foi realmente muito estressante para eles, e muitos desenvolveram a síndrome de burnout. O número, aumento de casos de violências, né? Aumento de casos de tentativa de suicídio, aumento de consumo de álcools e estimulantes para aguentar as jornadas de trabalho e para tentar aliviar o estresse. E ele, preocupado com isso, ele fundou, junto com outros médicos, uma startup que é direcionada, eu achei bem interessante, para auxiliar empresas no tocante à saúde mental dos seus funcionários. Então, eu achei muito interessante a palestra dele, houve outras também, mas eram outros temas, mas ele citou que o burnout ele tem 3 sintomas típicos.
e que se o profissional não apresenta esses sintomas, ele não classifica como burnout. E os 3 sintomas típicos, né, seriam o esgotamento, no caso, a estafa, né, que é o esgotamento mental e físico, a queda de performance e o distanciamento emocional. O distanciamento emocional acontece muito com as pessoas com síndrome de burnout. Elas tendem a se afastar dos seus colegas, dos familiares, elas passam a querer ficar a maior parte do tempo sozinhas, sem interagir com outras pessoas. Elas também apresentam a queda de performance, obviamente, devido à exaustão, consequentemente, insônia, possuem insônia, dificuldade, no caso, distúrbios alimentares, às vezes dores osteomusculares, dores de cabeça, elas acabam desenvolvendo uma série de sintomas, às vezes cardiovasculares, diminuição da imunidade, que a gente sabe que afeta a imunidade, disfunção sexual, nas mulheres alterações até do ciclo menstrual, e mais grave quando vai para pensamentos suicidas, crise de ansiedade, crise de pânico e depressão. Tá? Toda essas alterações do estresse, nós vimos muito durante a pandemia e ainda existem pessoas com essas manifestações, porque embora a gente esteja num momento de remissão, digamos assim, de queda do Covid, e nós já temos um maior conhecimento também, temos as vacinas, ainda assim, existem pessoas ainda contraindo o vírus e com possibilidade de morte. Ela não sumiu, né? Ela não foi eliminada. Então, ela continua tendo seus efeitos, né? E também as pessoas ainda não se recuperaram psicologicamente, nem todas, dos abalos, ou alguns perderam entes queridos e continuam ainda com as sequelas da pandemia. Agora, uma coisa que a síndrome de burnout também, isso tem a ver, eu não sei se foi a Elaine, não, acho que foi a Josi que falou, você entrou no tema da cobrança, as pessoas que tendem, no caso, ou melhor, não é que tendem, mas a síndrome de burnout, ela tem grande influência na autoestima, principalmente relacionada a essa capacidade e performance no trabalho, cognitivo e no trabalho. Porque a pessoa ela vai tendo aquela queda e ela tem um alto padrão de cobrança interna e ela quer corresponder à produção e à produtividade que ela tinha antes, só que ela não consegue porque ela está em esgotamento. Então, ela começa a ficar deprimida, a ficar irritada, ela fica negativa, com pensamentos negativos, porque ela está tendo aquela dificuldade de concentração, ela está vendo que ela não consegue mais se lembrar, esquece, tem lapsos de memória e não consegue produzir como antes. Tudo isso só agrava o estresse dela. Ela pode até vir a ter episódios de agressividade. E é assim, infelizmente, ou felizmente, né? Infelizmente, chegar na síndrome de burnout já é um pouco complicado. Por quê? Porque você vai precisar de um tratamento médico. Não poderá somente fazer ações que poderiam melhorar o seu estresse. Você já está numa fase que tem efeitos físicos no organismo, tem a depressão, então você acaba precisando de um médico, de psicoterapia, muitas vezes antidepressivo. Então, o ideal é que a gente se previna, né, ou administre o estresse para que evite chegar nesse ponto. E na administração do estresse, eu gosto de falar administração porque aliviar o estresse, eu acho que o alívio você alivia, daqui a pouco tá voltando. Eu acho que a palavra ideal é administrar, porque quando a gente sabe administrar alguma coisa, os efeitos são bem mais duradouros. A gente não fica refém daquilo, né? E aí a gente entra um pouquinho no uso das essências florais, né? Todas aqui, nós somos terapeutas florais, nós sabemos que os florais
eles são uma ferramenta muito poderosa no auxílio do gerenciamento das nossas emoções, porque são impressões em forma de vibrações. Essas vibrações, elas vão entrar em contato com o nosso campo energético, elas vão reequilibrar nosso campo energético, reequilibrar nossas emoções. Então, eles vão auxiliar muito nessa administração, nesse manejo de gerenciamento do estresse. Eu até coloquei uma frase do Dr. Bach que achei interessante, que o materialismo esquece que há um fator acima do plano físico, que no curso comum da vida protege ou torna suscetível todo indivíduo no que concerne à enfermidade. Nós, muitas vezes, temos uma visão puramente materialista e isso acaba dificultando essa visão fragmentada também do ser humano, como, tem um problema no fígado, tem um problema no coração, como se o ser humano fosse fragmentos e não um ser integral, né, que vai totalmente contra, né, o que o Dr. Bach falava e pronunciava. Então, assim, eu elenquei alguns florais, mas existe uma infinidade de florais, né? E uma infinidade de sintomas do estresse ocupacional. Então, o que eu fiz? Eu elenquei alguns, mas eu vinculei os florais não aos sintomas em si, mas aos agentes estressantes principais. Por exemplo, na sobrecarga de trabalho, eu pensei no oak, que é para o indivíduo que ele quer se responsabilizar por tudo, no sistema Bá, né? No Elme, no sistema de Minas, no agave, que para aquelas pessoas que escondem, né, o esgotamento. Tem outra fórmula composta também de Minas, o Tonarium ou Tonarium, o Saint-Germain Wabis de Lourdes. E aí, eu até queria eu coloquei algumas essências de solares, mas eu prefiro que a Celinha fale. Para me dizer se estão aqui, ok. Eu elenquei o heliotrópio para restabelecer o equilíbrio do esgotamento, né, mental, o dioptásio, perdão, e foram essas duas que eu elenquei, mas eu não sei se no Solaris haveria alguma outra que você acha que seja mais indicado para essa sobrecarga de trabalho. Essas duas essências são bem importantes, né? Porque o dioptásio é muito boa para o sofrimento emocional, né? E corresponderia ao sweet chestnut, né? Que, meu Deus, quando a gente entra num estado, já senti, já passei. Todos nós devemos já ter passado por isso, né, gente? Essa situação de estresse ocupacional, né? Quando chega uma hora que você está tão esgotado, está tão estressado, que você até adoece, né? Eu, particularmente, passei por uma situação assim e tive um aborrecimento, foi tão sofrido que eu saí do trabalho e fui para o hospital, né? Então, foi gravíssimo. E a gente vive esse estado sweet chestnut mesmo, né? Que você só chora, não aguenta mais, né? E o dioptásio, ele trabalha esse sofrimento emocional. E o heliotrópio, que é o jaspe sanguíneo, né? Ele é muito vitalizante, ele ajuda a se recobrar, né? A pessoa se recuperar, né? Vitalizante. Achei que foi legal a sua referência, né? Eu diria que o bálsamo é uma essência ótima, né? Que acolhe, dá aquele colinho, ele ajuda, tem o SOS, tem o bálsamo, né? Uhum. Porque a gente fica sofrendo, né, gente? Aquela foto lá do primeiro slide, eu vi que é bem como a gente fica, né? É uma pedra na cabeça, esmagando. Eu diria que é muito sofrimento emocional, então um bálsamo acho que seria bem legal, né?
Eu acho que seria interessante. Me pegou de surpresa aqui, né? Eu acho também duas essências solares assim, que trabalhou muito bem na paciente que eu tive, foi o Serenidade, né? A gente tem a ametisma e a lavanda junto, né? E melhorou muito, principalmente quando ela retornou ao trabalho, né? Então ela estava equilibrada, com tratamento multiprofissional, e no retorno do trabalho ela ficou com um receio de retornar e não conseguir dar conta do trabalho, né? E eu trabalhei com ela com Serenidade, com Sugilita, né? Para que ela pudesse ter o ancoramento que ela precisava. E aí ela voltou sem ter mais licenças médicas, né? Muito bom. E falando de tudo que a gente já falou sobre preconceito, o preconceito das pessoas também com o floral. Ah, essas gotinhas. Ah, isso tá gostada, né? Mas assim, é muito interessante quando a gente vê a pessoa que fala essas gotinhas, né? E a gente vê a transformação que a gente faz. E é muito mais interessante depois de uma anamnese, a gente pergunta, como é que você ficou? Não senti diferença nenhuma. Mas você parou de dormir? Tá dormindo melhor? Ah, tô. Você sofreu, você parou de se coçar, sua dermatite? Verdade, eu não me cocei. E a pessoa mesma, ela vai em tão automático que ela não percebe o quanto o floral auxiliou naquele equilíbrio naquele momento. Né? Isso mesmo. E nesse meio de preconceito também, a gente entender que o terapeuta, como a gente colocou, né, são quase 2 anos de formação para a gente ser um terapeuta completo, e são vários sistemas que a gente passa, várias experiências somos testados, né, Celinha? Temos que usar os florais, temos que usar da terapia, porque quando a gente fala, a gente tem que ter certeza daquilo que a gente está falando. Né? E a cada floral que a gente vai entrando é uma nova descoberta. Nós não somos iguais, então cada pessoa é um retorno diferente, e acho que é isso que funciona. A gente está aqui falando sobre o autocuidado, né? Verdade. Os benefícios dos florais na vida. Nosso desejo é que todo mundo possa ter condições de usar o floral, para que a gente possa se resgatar, deixar toda essa diferença, né? Esse preconceito, e se cuidar mesmo, ter qualidade de vida, né? Conseguir conquistar aquilo que a gente quer, em família, em amigos, em tudo. Então, acho que Rose, você está falando sobre preconceito com floral, eu tive com a Paula, aliás, eu conheci a Paula no projeto de SOS Petrópolis, né? E o que mais aconteceu foi que as pessoas falaram assim, mas essas gotinhas, falava de uma maneira, e na semana seguinte a gente fazendo o acompanhamento, e eles, não senti diferença nenhuma não, mas deixa aqui a garrafa, deixa aqui o preparado, aquela coisa assim, não queria reconhecer, né? Também estavam lá imersos em vários problemas, né? Mas a receptividade, né? Só acho que a partir da 3ª semana, né, Paula? Que eles começaram a já esperar que a gente fosse visitar. Então, a gente passou muito sobre isso. Paulo, e teve um movimento que foi feito aqui no Rio, numa empresa bem grande, e o massoterapeuta falou que 80%, eles passaram uma semana fazendo vários atendimentos. Então, teve atendimento com floral, teve atendimento com os óleos essenciais, e teve também massoterapeuta, sabe? Onde ele administrava, fazia massagem, né, para poder relaxar. Era uma empresa com mais de 500 funcionários, e eles estavam num processo de seleção, quem ia continuar, fazendo aquele incentivo de continuar trabalhando ou se aposentar, ou que eles estavam migrando, saindo do Rio de Janeiro. E 80% dos atendimentos com o massoterapeuta, ele falou que as pessoas estavam com uma tensão, como animais quando vão atacar, sabe? Quando aqui na cervical, isso, porque eles falavam que ficavam sempre naquela posição de medo, mas ou ataca, né? Às vezes a pessoa não está falando nada, mas já está atacando. Então, ele falou que era impressionante o número de pessoas que estavam com esse movimento de partir para cima. Às vezes vai ser chamado de bonito, não importa. Deixa eu atacar antes que me ataquem.
Ela já está na reação, né? A reação de luta ou fogo, no caso do enfrentamento, né? É comum mesmo. Agora, eu vou só passar aqui os florais para o conflito e preocupações com o futuro. Eu coloquei o aspen, que seria o medo do desconhecido no bar, o ambrosia, que é o medo da escassez. Também existem outras fórmulas, tá, gente? E serenidade, aí foi onde eu coloquei também o serenidade, que é a fórmula do Solaris, e o lápis lazuli e a turmalina verde. E no assédio moral, eu elenquei o Centauri do bar, o Larte do bar, Stimulis, que é uma fiessência de Minas, Arnica silvestre do Saint-Germain, que é muito para complexo de inferioridade, né? Agora, tem outras essências fortalecedoras. Quem quer falar, Elaine? Fala, Elaine. Isso, só pegando o ganchinho aqui sobre que você acabou falando sobre essa questão do assédio moral, né? E surgiu essa questão do preconceito. Eu acho que uma pequena combinação que eu acho que seria interessante, né, para essa questão do preconceito, é até mesmo do assédio moral, porque o assédio moral consiste também nessa questão da pessoa não conseguir dar um limite, né? Seria uma fórmula que é de Larche, Mimulus e Centauri, né? Sim. Que o Larche trazendo justamente a questão A confiança. do que eu consigo, da autoconfiança, né? Seria mais ou menos eu consigo superar esse medo e dar um limite para o que eu estou vivendo. Né? É isso que traz essa combinação. Né? E acho que é interessante também. É bem interessante. Eu gostei também da essência do Arnica silvestre, eu achei também bem interessante, que fortalece a identidade, né, do eu, porque geralmente a pessoa que está sofrendo um assédio moral, ela já está fragilizada, né? E provavelmente ela já tem, até digamos assim, ela já é um pouco meio Centauri, ela já tem essa fragilidade na personalidade dela, ou pelo menos naquele momento está apresentando aquela fragilidade, que aí é como se chamasse, né, a pessoa que vai cometer o assédio. Parece que fica uma afinidade ali, né? Para as cobranças, eu pensei no Rock Water, que tanta cobrança interna. O Zinnia também, da Califórnia, que é para dar uma leveza, não sei. E na síndrome do impostor, que é quando o profissional ele duvida da sua própria capacidade, tem aí novamente o Larte, e aí eu entro, que seria o Larte e o próprio Mimos também, da timidez, poderia ser uma combinação boa no bar. Então, eu podia sugerir também, quando você falou dos limites, a nossa fórmula da Filhas de Gaia, limites saudáveis, né, gente? Que é uma fórmula maravilhosa. Não lembrei disso, mas muito interessante. Que é uma fórmula que nos fortalece, nos ajuda a estabelecer essa fronteira, né, em relação ao outro. Tanto para eu achei o nome tão feliz quando a Maria concebeu, né, Limites Saudáveis, quer dizer sim e não quando necessário. Sim. Né? Então, eu acho assim muito legal. Né? E para o opressor, né? No caso, a gente vê a vítima e não vê o opressor. O opressor também tem a fórmula de Filhas de Gaia também, que é a fórmula fraternidade, né? Que é ótima para trabalhar essa harmonização do grupo. A colmeia também, são Filhas de Gaia. Muito bom. É muito legal, né? Para botar até em spray no ambiente, para facilitar as relações. Mas o limites saudáveis, eu gosto muito. Eu acho que é muito necessário limites saudáveis nos dias de hoje. Eu acho que a maior parte das pessoas não tem muita consciência de até onde pode ir, né? Então, é uma fórmula que ela é bem atual, eu diria. Eu não sei se eu cheguei a falar um fator que gerador de estresse também, que, na verdade, não seria um fator
externo, mais interno, seria a desorganização, porque a desorganização acaba, muitas vezes, levando o indivíduo a um estresse que poderia ser evitado. E aí eu coloquei alguns florais, que seria a fórmula do estudante, para que ele tenha mais foco, um ancoramento no presente, coloquei clêmatis, e a fórmula do sexto chakra no Solaris. Então, esses foram alguns florais, gente. E na síndrome do burnout, tem, primeiro, todos os emergenciais de todos os sistemas eu já acho que são indicados para a síndrome do burnout, principalmente na parte quando a pessoa já está com crise de ansiedade ou crise de pânico. Aí, fora isso, tem vários outros, Cherry Plum, para o descontrole, Rock Rose, Arnica silvestre. Então, os florais, eles realmente eles são uma ferramenta muito maravilhosa. E eu fico um pouco triste, embora eu acho que esteja melhorando isso, com essa falta de visibilidade assim que tem os florais, ou falta de aceitação. Ele ainda é muito pouco aceito, né? Dr. Bach criou os florais em 1930, às vezes eu falo isso, existem outras técnicas que estão aí bombando na moda, e as pessoas às vezes meio esquecem que os florais, às vezes nunca ouvi falar em florais, aí eu às vezes fico um pouco triste, porque desconhecem essa ferramenta, que é uma ferramenta muito maravilhosa, né? Mas é isso aí, quando eles veem os efeitos, quando a gente consegue conscientizar dos efeitos, como você mesmo falou, Josi, eu também já tive isso, né? A pessoa, estou dormindo melhor, mas você pergunta inicialmente e não está sentindo nada, né? Verdade. Pegando esse seu gancho aí, Aninha, né, da desorganização, né? É uma coisa bem fundamentada nessa síndrome de burnout. Por quê? A pessoa se dedica ao trabalho, se dedica à vida profissional, e aí eu tive colegas, por exemplo, cancelaram o CPF, não fez imposto de renda porque não deu tempo, né? Não foram ao dermatologista cheia de acne nas costas, tem aquele foco no trabalho, chega no trabalho, faz 12 horas, maior tensão, um excelente profissional, mas quando chega na vida pessoal, sabe, no dia a dia, ela é totalmente desorganizada, perde os compromissos, não cuida da saúde, e isso vai gerando tudo isso. A desorganização é algo que é fundamental para desenvolver, além de todos os outros motivos que a gente vai ter no campo de trabalho, né? Mas no campo pessoal, a desorganização posso dizer que, pelos meus colegas de trabalho, 70% deles que desenvolveram eram desorganizados muito na vida pessoal. Tanto na vida pessoal quanto emocional. Focaram demais no trabalho, são tipo aqueles personal, né? Que vão para academia, malham, mas quando chega na hora dele, ele não tem mais energia. Aí tem um fator importante, que é a despersonalização, né? Que você deixa de se ver, né? Você vai perdendo essa autorreferência, que aí eu acho que cabe, se eu ouvindo vocês, eu pensei muito no Elme, né? Porque pega toda a responsabilidade para si, né? E até que a pessoa desaba, ou que, né? Que nem vai procurar um cuidado, né? Quando você vê, já morreu, cara. Já desabou. Desabou, né? Porque já ultrapassou o seu limite, nem percebeu que tinha limite, aí quando vê a pessoa cai dura, né? Entra numa situação gravíssima de saúde, não vai ao médico, não busca nenhum cuidado, nem nada. Então, realmente a pessoa perde essa autorreferência, né? Ou seja, ela precisa tomar muito limites saudáveis para dar limite para si mesma, né? Bota na veia, Thalia, na veia. E o Walnut, né? O Walnut. Pensando em Bach, que é a nossa referência, primeiro o Walnut, que é da autoproteção, né? Para estabelecer aquela fronteira em relação ao outro. A pessoa que tem esse perfil do cuidador, é muito fácil para ela perder a autorreferência, gente. Verdade. Quem trabalha na área da saúde sabe disso,
né? E só fazendo mais uma observação, de fato, o desconhecimento da prática da terapia floral, acho que já foi pior, acho que hoje já está melhor, e eu acho que na medida em que a gente entrou na grade do SUS, né, a gente alcançou maior visibilidade. Tem uma frequência grande, não é incomum, pessoas mandando mensagens de como podem atender no SUS com terapia floral, né? Assim, aí a gente tem que dizer, não, mas você tem que estar no SUS, não é chegar lá, eu quero trabalhar. Então, você precisa ser um profissional do SUS, né? Já integrar a equipe, né? Mas então eu vejo esse interesse. E uma vez que as pessoas provem as gotinhas, né, os nossos colegas de trabalho falam logo. E aí, um floralzinho para mim. É verdade, pedem sim. Eu coloquei aqui, então, gente, que atitudes que a gente pode tomar? A gente falou um pouquinho das essências florais, mas algumas ações que a gente pode fazer para administrar melhor o estresse. Tem algumas. Primeiro é o gerenciamento do tempo. Aprender a gerenciar o tempo. Estabelecer uma rotina, um horário de entrada e saída do trabalho. Nem sempre é fácil, tá? Existem profissões, por exemplo, no caso do profissional da saúde, está no meio do atendimento, não vai parar o atendimento, terminou a hora do trabalho, mas é o que a Celinha falou, os limites saudáveis. Porque a gente não pode cuidar do outro se a gente não cuidar de nós mesmos. E nós temos aqui, eu não sei se é só aqui no Rio de Janeiro, realmente eu não desconheço, ou se é em todo o Brasil, uma cultura de que a gente tem que fazer a coisa para o outro, para o outro, para o outro, e não fazer para si. E para a gente tem que começar por nós primeiro, para poder cuidar do outro. Senão não tem como cuidar de outra pessoa. Então, estabelecer essa rotina é muito positivo. Ela minimiza bastante o estresse. Estabelecer metas reais, metas que você possa cumprir, porque às vezes a gente quer fazer muito, mas naquele momento não dá para fazer muito. Então, o pouco que a gente faz, vamos pouco a pouco. Não levar trabalho para casa. É uma coisa difícil, a gente também tende a fazer. Aproveitar as pausas durante o expediente para desopilar. Gente, e aí eu volto a falar daquela cultura. Durante muito tempo na minha vida, eu não tirava a minha hora de almoço. Eu não tirava a minha hora de almoço. Eu tinha uma hora de almoço, eu não tirava nunca a hora de almoço. E eu sei que eu não era a única. Todos na empresa faziam isso. E quem não fazia se sentia mal por não fazer. É isso que eu falo, que existe uma certa cultura que é estimulada, digamos assim. Hoje em dia, eu espero que seja menos. Mas o medo de perder o emprego, e na época eles tinham até uma assédio moral que eles ficavam, emprego está difícil. Porque eles falam isso, emprego está difícil. Você era estimulado a não tirar a sua hora do almoço. Cara, não tem que ser assim. Não tem que ser assim, isso é errado. E isso não aumenta a nossa produtividade, pelo contrário, só diminui. Então, é algo que a gente tem que realmente colocar esse limite, né? Incluir atividade física no dia a dia. Por quê? A atividade física, ela ajuda a gente a manter o nosso equilíbrio mental. Ela também, quando a gente está na prática, a gente se desconecta um pouco dos fatores que estão estressando, que a gente fica focado na prática do exercício. Você tem que focar, mesmo que você disperse, você não dispersa muito tempo, e você se desconecta do estresse ou dos fatores estressantes. Então, aquilo te ajuda, além de equilibrar também ajudar a equilibrar o nível de cortisol e outros hormônios, né? Relaxa, baixa a pressão arterial a longo prazo. Então, se a gente não pode pagar uma academia, eu sei que nem sempre é fácil, tá? A gente tem uma vida corrida, e, né, vai para lá e para cá, mas pequenos atos, por exemplo, eu vou de ônibus, eu desço uns pontos antes e vou caminhando para casa.
não posso pagar academia, não tenho horário para fazer. Ou eu moro, assim, no quinto andar, vou de escada, troco o elevador pela escada. 30 minutos de caminhada já ajudam. Porque enquanto a gente está caminhando, às vezes a gente está, por exemplo, fulo da vida por alguma coisa que aconteceu no trabalho. No que nós estamos caminhando para ir para casa, isso até pode evitar a gente descarregar a nossa ira num familiar, porque conforme a gente vai caminhando, a gente já vai baixando o ritmo, sabe? Então, são ações um pouco simples, mas que aparentemente não fazem efeito, mas que fazem efeito. A atividade física, ela libera endorfinas, né? Meditação, o yoga, ou simplesmente respirar, assim, não consigo fazer meditação. Meditação é para quem não consegue fazer meditação, tá, gente? Não é para quem consegue, é para quem não consegue. Mas, cara, não consigo fazer 5 minutos, só senta, preste atenção, sente onde seu corpo, sente onde seu pé está, sente a superfície na qual seu pé está, sente como você está sentado, presta, assim, fecha os olhos e respira calma e profundamente. Faz isso assim umas 10 vezes, acho que não vai passar nem 2 minutos se fazer isso 10 vezes, mas é calma e profundamente, não é rápido, não. E você já vai acalmando. A respiração, ela é muito importante, por quê? Porque a respiração, ela estimula a calma e uma respiração acalma a pessoa, no sentido de que se eu estou nervoso e eu respirar lento e profundamente, eu acabo me acalmando, né? E todas as pessoas que estão calmas costumam respirar lento e profundamente. Então, ela gera também um fluxo sanguíneo maior. Realmente é um processo muito importante. E nós não respiramos adequadamente, em parte porque as nossas vidas são muito agitadas e nós também não aprendemos a respirar corretamente, de forma a aproveitar toda essa energia. O Dr. Pedro Chiozawa, ele colocou ter um hobby como um fator muito positivo contra o estresse, porque o hobby promove uma ginástica cerebral, segundo ele, né? E, no meu parco entendimento, eu vejo o hobby quase como uma meditação. Se eu, por exemplo, gosto de jardinagem, de cuidar de planta, por exemplo. Enquanto eu estou cuidando da planta, eu estou, naquele momento, totalmente imersa naquilo. Eu estou presente, não só de corpo, mas como de mente e de alma mesmo. Eu estou totalmente presente. Então, é uma meditação. Ali eu estou praticando a presença, que as pessoas chamam de presença, sem saber. Um hobby, uma atividade que realmente lhe dê prazer. Que isso ajuda muito no estresse. Ter um propósito também, ou vários pequenos propósitos, não precisa salvar a humanidade, mas uns propósitos pode ser pequenos, gente. Quero pintar minha casa, tem um propósito, ou tenha vários propósitos, a curto, a médio e longo prazo, porque isso motiva a gente a melhorar, dá estímulo para a gente continuar, dá ânimo, né? E tenha redes sociais, sim, mas tenha redes reais, porque as redes sociais, elas são ótimas, tá? Eu gosto, mas elas são muito ilusórias, né? A gente vê muitas coisas nas redes sociais, fotos, e você pensa que a pessoa está no auge da felicidade, parece a revista Caras, basicamente, né? Mas não é nada daquilo. E isso muitas vezes faz com que a gente se sinta mal por não ter aquilo, né? Outra coisa, muitas vezes a pessoa olha assim, tô cheio de amigos, mas quantos daqueles amigos são realmente pessoas que você conhece? Muitas vezes você nem conhece as pessoas. Então, é uma coisa ilusória. É importante a gente fortalecer os laços reais de amizade da gente, ou de relacionamentos, né? Evitar o consumo de álcool, estimulantes como café, como forma de aliviar as pressões do dia a dia, é importante.
No caso, ouvir os familiares e os colegas, porque muitas vezes eles percebem sinais que a gente não percebe. Isso que acho que foi você que falou, né, Josi? Que o colega fala, você está irritado. Muitas vezes, a pessoa que está com estresse ou com burnout, ela não está percebendo. E se ela se dispõe a ouvir, se ela conseguir ouvir, né, porque às vezes a pessoa está tão reativa que ela não ouve, ela, de repente, pode ser um start para ela procurar uma ajuda profissional, né? Mesmo que você ache aquilo que você novamente falou, Josi, que não é nada demais, é palhaçada, porque as pessoas falam isso, né? Isso acontece. Tô com estresse, é demais, isso é frescura, né? É frescura. Mesmo assim. Tem tudo e tá cheio de palhaçada. Tem falam isso, né? As pessoas olham externo, né? O médico, ele pode, às vezes, detectar e evitar que evolua para um burnout. Então, esses foram algumas atitudes e ações que eu procurei para o estresse e o burnout, sendo que o burnout ele vai precisar de um acompanhamento médico, né? Mas porque já é um agravamento do estresse. Mas essas pequenas medidas, passar um tempo junto à natureza, são coisas simples e que a gente foi se desconectando e foi esquecendo, e isso nos faz muita falta. Nós passamos a achar que não precisamos da natureza, né? Mas nós somos parte dela. Então, isso acaba tendo as suas consequências, mesmo que a gente não perceba. Gente, eu não estou conseguindo ver aqui. Oi. Eu respondi uma pesquisa na internet muito interessante sobre o que você faria para relaxar, né? Nessa pandemia, eu recebi essa entrevista, foi muito engraçado os resultados dessa entrevista, né? Então, o que você faria para relaxar? Eu vejo o Facebook, outro vejo o Instagram, eu perturbo minha sogra. E foram várias respostas. Mas a mais interessante de todas que eu achei foi de uma menina, né, adolescente, que ela falou, o que eu faço para me desestressar? Eu entro no meu quarto, fecho a minha porta e eu abro o espelho. E falo, você tinha que ter falado isso. Você não falou. Você tinha que ter falado aquilo e você não falou. Você tinha que botar a roupa verde, você botou vermelha, ficou horrível. Então ela falou que ela foi fazendo aquela brincadeira, né? E ela percebeu, por exemplo, ela era uma menina que tinha diabetes infantil, né? Juvenil, já estava ficando hipertensa com 16 anos, por conta da separação dos pais, vários fatores. E ela percebeu que aquilo dela falar com o espelho, né? E o que ela começou a fazer? Ela falava que o espelho tirava foto da cara dela no espelho. E ela começou a se analisar, né, de acordo com o dia. Ela, nossa, ontem eu estava assim, ontem eu estava assado. E ela foi abaixando com aquilo a pressão, o índice glicêmico, porque ela foi jogando para o espelho todas as raivas, tudo aquilo que ela se estressava o dia inteiro, na escola, com os pais, com a família. Então, foi muito interessante o relato dela. Né? E ela forma de autoconhecimento que ela acabou se autoconhecendo, é bem interessante. Entendeu? Então, foi uma pesquisa bem interessante, teve N respostas, mas a dela assim, foi muito interessante pelo resultado, né? Pelo resultado, porque ela falou que teve um dia que chegou na frente do espelho com uma arritmia cardíaca, sabe, achando que ia morrer, aí ela falou que fosse um espelho, eu vou morrer? Então morre logo. Mas eu não posso morrer. Sabe, como se ela estivesse conversando com o espelho, ela falou, gente, eu tô ficando louca. E aí ela foi para o psiquiatra, e o psiquiatra falou, você não tem nada, simplesmente você está conseguindo liberar o que está dentro de você. Isso está te fazendo melhor. Então, às vezes, a gente tem que parar para também colocar para fora, né? Como você falou, chegar na natureza e respirar, ser grato. Né? A ingratidão tem sido um sentimento que tem maltratado as pessoas. Né? Verdade. A ingratidão, porque nós passamos por um Covid, nós passamos por uma pandemia, né? Estamos vivas, todas nós, né? Mais que a gente estava mais ou menos sempre alinhada na pandemia. Né? Então, assim, estamos vivas, tivemos perdas, tivemos. Né? Mas sobrevivemos. Então, assim, é um dia de cada vez, é ser grato mesmo, e olhar, e fazer, né, como eu estou me capacitando em ergonomia do trabalho, né, como você falou da ginástica laboral, né, às vezes a gente vai para uma empresa e as pessoas, o fato da pessoa levantar a mão, sabe, ficar ali, vamos ficar um minuto, já está doendo o ombro,
Mas, não, mas doeu hoje, mas amanhã já não vai doer. Então, é questão de se dar minutos. Eu falo uma coisa que eu sempre guardo. 1 minuto é essencial para quem está morrendo. Né? A gente não tem noção quanto aquele 1 minuto demora para passar quando está na massagem cardíaca. Né? Aquele 1 minuto para a gente é tudo. Quando a gente consegue reverter aquele 1 minuto de massagem cardíaca, a gente ganhou uma vida. A gente trouxe uma vida de volta. Então, por que estarmos vivos, não valorizar 1 minuto? Exatamente. Então, se estamos na beira da morte, a gente valoriza, né? Então, estamos vivos, vamos valorizar, vamos usar o que Deus deixou para a gente, essa natureza, né? Essenciais, como o Dr. Bar, um visionário. Eu sempre falo que ele foi um visionário. Com certeza. Para de ver que, acho que ele nunca imaginaria que praticamente quase 100 anos depois ele estaria perpetuando tantos historiadores, tantos pesquisadores, tantos profissionais, transformando, né, a Marlúcia, por exemplo, que não tinha nada a ver com a área da saúde. Então, assim, ele foi um visionário, né, e que a gente se permita, né, aprender a viver, a conviver com essa natureza. Verdade. Que faz tantas coisas boas. Bom, amiga. Oi, boa noite. Bom, né, gente? Oi, Renata. Eu entrei depois que vocês já haviam começado, e aí eu decidi não falar nada, mas boa noite. Boa noite. Parabéns pela apresentação, trazendo um assunto tão importante, né, para a nossa saúde e para a nossa sociedade. Pois a gente precisa ter uma sociedade saudável e feliz para que a gente possa ser um país melhor, né? Verdade. Então, assim, eu escutei as colocações, as suas dicas que você nomeou são ótimas. E antes das pessoas, as pessoas, quando se encontram nessa situação limite, o uso do floral vai acolher, vai ajudar que essa pessoa consiga se enxergar, perceber os limites, saber aonde está exagerando, né? Que muitas vezes a gente exagera, a emoção é maior do que o nosso copo. Vocês estavam colocando sobre o trabalho, né? Nós ainda temos empresários, empresas que trabalham como na autoridade agressiva do escravocrata, né? Isso está mudando, mas ainda tem muito. Existem empresas que querem os seus funcionários felizes, saudáveis, prezam pela sua autoestima, pela sua qualidade de vida, e isso é um futuro que, aos poucos, nós brasileiros vamos conseguir nos colocarmos melhor, né? Não é muito bem visto aquele funcionário que não é que faça, não que exija, mas que peça os seus direitos, a sua hora do almoço. Por que a gente vai abrir mão da nossa hora do almoço se ela é tão importante para o nosso próprio equilíbrio, né? Então, assim, muitas coisas na nossa sociedade podem ir mudando, vão mudar, já estão mudando, eu acredito nisso. E o Dr. Bar nos deixou realmente um legado que a gente pode estar usando. Vocês estavam falando de floral, sabe um floral que é muito bom para tempo? Para a organização interna, o Glossínia, Sanderman. Sobra tempo que a pessoa se organize. E realmente a pessoa, quando ela não se organiza pessoalmente, ela vai priorizando o trabalho, né? E a casa e a roupa suja vai se amontoando. Um dia ela entra, não abre nem a porta, da quantidade de coisa que tem para fazer em casa e surta, né? Então, assim, muito bacana o tema que você trouxe, parabéns, e vamos aí espalhando as nossas flores para que a gente possa ter uma sociedade e pessoas melhores, né? Você estava falando que muita gente não conhece. Quando eu fiz o meu curso, muito tempo atrás, você lembra, Celinha, que o meu trabalho final foi sobre... Eu já não me lembro mais direito do nome, mas eu fiz uma comparação até onde os florais eram incrédulos. Como é que é os incrédulos? Não,
Eu esqueci do título. Eram florais para os incrédulos, mas usou uma outra palavra, Eu realmente usei uma foi outra palavra que agora também muito me vem. criativo, foi muito criativo. E assim, né? Todo mundo conhecia bastante a homeopatia e o floral, e eu ficava indignada. Como assim não conhecem os florais? Não. Porque existe também por trás disso tudo ações que não são interessantes que se tragam os florais. Da mesma maneira que eles não querem muita gente educada, eles também não querem muita gente saudável, né? Porque o floral ele esvazia, As pode ajudar farmácias, né? Para as esvaziar. farmácias, né? E assim, as pessoas, assim, seria fantástico se todo lugar tivesse esse trabalho que Caxias está fazendo, né? Ai, pois é. Eu Tem um gostaria. sonho, já começou, tem outros É. lugares que tem também, no sul tem, quem sabe. Mas muito obrigada, viu, pela palestra, pela Eu que colocação. agradeço. Eu é que agradeço. Bom, eu coloquei aqui uma frase que também é do Dr. Bach, né? Ele falando sobre essa parte, né, da saúde emocional e mental, que a nossa saúde física depende do nosso modo de pensar, dos nossos sentimentos e emoções, porque eles interferem e muito, né? Eu diria até que eles determinam a saúde física. Eu acho que tudo começa do sutil para o físico, mas não tem como provar. Então, é só um pensamento. E aí, o autocuidado é um ato de amor a si mesmo, né? São as ações que nós tomamos que têm a ver com nossos desejos, propósitos, gostos e que nos auxiliam a ter uma melhor qualidade de vida, uma melhor saúde. Só que essas ações, elas visam, abrangem o ser integralmente, não é fragmentado, né? Como a gente viu. Eu acho que a gente já está um pouquinho próximo do tempo. Daí eu vou passar rapidinho, qualquer coisa vocês me interrompem, tá, gente? Sim, Tá bom? Eu elenquei algumas práticas, essas práticas não são necessariamente para o estresse, mas para o autocuidado do terapêutico, então vou falar muito rapidamente, só para, basicamente, vou praticamente citar. Quando a gente acorda, eu coloquei matinal, que são as práticas da manhã. Quando a gente acorda, né, a nossa mente ela tá saindo do estado do sono para a vigília. Então, esse momento é um momento ideal para que a gente desfrute um pouco da nossa própria companhia. Dependendo da sua rotina, no caso, eu tenho que fazer essas coisas antes de sair da cama, porque depois que eu saio da cama eu não consigo fazer mais nada. Mas, se a pessoa tem tempo, melhor. Então, eu me baseei um pouco na minha situação. Quando a gente dorme, perdão, a parte da manhã, é como se a nossa mente estivesse zerada, entre aspas, né? Então, esse é um momento bom para que a gente desfrute da nossa própria companhia, para que a gente cocrie o nosso dia. A gente faça mentalmente, rapidamente, a gente delimite ou planeje algumas coisinhas que a gente quer manifestar nesse dia. É interessante para a gente, né? É bastante interessante e é positivo, porque a maneira como a gente inicia o nosso dia pode não determinar o final dele, mas influencia no restante do dia. Então, essa é uma oportunidade que a gente tem de se despertar com carinho, de respirar, de agradecer por essa oportunidade que a gente tem de mudar algumas atitudes, de fazer novas coisas, encontrar outras pessoas, trocar ideias. Cada dia é como se fosse uma página em branco. E a gente vai plantando sementinhas durante o nosso dia. Eu coloquei ao acordar um copo de água morna ou temperatura ambiente, que ela pode ser enriquecida ou não. Por quê? Porque a Terra ela tem, acho que cerca de 70% de água, se eu não estiver enganada. E nós também somos como a Terra, em tese. Nós temos no nosso corpo composto de 70% ou mais de água. Quando a gente dorme, a gente perde um pouco de água durante a noite, né? E se a gente ingere um copo de água pura pela manhã, isso ajuda a limpar o tubo intestinal,
acarrear elementos do sangue, dos rins. Então, ele faz uma varredura. É bem interessante fazer essa hidratação matinal. A respiração consciente, eu falei um pouquinho, é a parte que nós paramos e prestamos atenção na nossa respiração. De que forma a gente está respirando? Lenta, entrecortado, superficial, profundo. Isso vai, aos poucos, conforme a gente vai tendo consciência de como a gente está respirando, a gente vai se acalmando e vai automaticamente mudando a forma de respirar, vai respirando mais lenta e profundamente, que é uma forma de absorver mais a própria energia, né, que existe, que é a energia vital, no ar ou prana. A respiração irregular, ela perturba um pouco o ritmo do cérebro, né, e ela causa alguns bloqueios físicos. E relacionando direto com o coração, o ritmo respiratório lento mantém o coração forte também, e mais nutrido. Praticar a presença, a meditação, o silêncio. Aí, para mim, está tudo relacionado. Presença, respiração, silêncio, meditação, são coisas que é um pacote só, né? Você está sentado, aquela coisa de prestar atenção, sentir, prestar atenção no seu sentimento, como é que eu acordei, como é que eu dormi. Isso tudo ajuda a gente a se autoconhecer e a administrar as nossas emoções, porque a gente vai acalmando as nossas ondas mentais. Mesmo que a gente não medite propriamente dito, né, na técnica da meditação, quando a gente começa a se auto-perceber, fecha os olhos, percebe o nosso ritmo, sente as batidas do coração, nós vamos entrando em contato com o nosso corpo e vamos acalmando as nossas ondas cerebrais. E isso ajuda muito na administração das situações do dia a dia. E eu coloquei também a ativação do corpo. Por quê? E aí, esse nomezinho estranho aqui, Pavamuktasana, ele deriva do sânscrito, que na verdade, existem 3 séries no yoga, essa é a série 1, que é considerada antirreumática, porque Pavan significa humor, no sentido de humores, né, os líquidos do corpo. E Mukta, liberar, e asana, postura. Então, são alguns movimentos que você pode fazer na cama mesmo, porque quando a gente acorda, o nosso corpo está rígido. E são movimentos simples da articulação, que a gente fazendo, nós vamos, esses movimentos fazem com que o líquido sinovial seja estimulado a circular e diminui a rigidez das articulações. Então, conforme a gente vai ficando mais velho, mais rígido a gente acorda. Eu não sei se vocês são assim, mas eu acordo creque, né? Então, com certeza. Gente, isso ajuda muito. E são coisas simples, tipo assim, ó, finge que isso aqui é meu pé. Aí, dedinho do pé, só o dedinho, dobra 10 vezes. Aí depois flexiona o pé. Aí faz assim, croque, croque, croque. No início ele faz croque, croque. Aí depois você faz assim com os pés. E isso você vai fazendo com as articulações do corpo, o cotovelo. Então, quando você vai de baixo para cima, quando o último você termina no pescoço. Isso isso ativa a circulação, faz o líquido sinovial, estimula, né, ele a liberação e ajuda a um despertar mais, assim, com mais vitalidade, tá? Aí eu separei, eu gosto muito dessa série, que é uma série que qualquer pessoa pode fazer e faz na cama, não tem contraindicação. Então, basicamente é isso. Oi. Oi. Quando você me ensinou isso, tem mais ou menos uns 3 a 4 meses, né? De eu começar e eu detestava. Bom, além de ficar creque-creque por muitas horas, eu detesto academia e sobrepeso e um monte. Aí você fala assim, gente, mas na cama, né? Na cama dá. Aí fica, enquanto eu estou me despedindo do travesseiro, eu vou fazendo os exercícios que você foi me ensinando. Olha, o início foi difícil de eu dizer que eu fazia 3, 4 vezes por semana, né?
Hoje eu faço todos os dias e sabe que até a vontade de começar assim, eu acho que agora dá um tempinho, dá até para dar uma caminhadinha. Então, eu comecei a mudar um pouco os hábitos a partir do seu ensinamento de ir movimentando as articulações. É uma coisa, poxa, obrigada, eu fico feliz, porque é uma bobagem, mas faz diferença. Eu acordo toda rígida, gente, pelo amor de Deus. Aí, quanto mais rígido, menos vontade eu tenho de fazer as coisas, porque parece que o movimento está emperrado. Então, quando a gente começa a fluir, na verdade, a gente vai fluindo, né? Emocionalmente, a gente também vai fluindo, porque a gente vai desobstruindo os canais, existe aí uma coisa mais assim profunda, mas não vou me ater a isso, mas você vai desobstruindo os canais, o prana vai circulando, a circulação, o que está no físico se reflete na nossa mente e na nossa emoção. E quando a gente vai percebendo isso, a gente vê que nada é isolado, as coisas todas são integradas, a gente aqui não consegue perceber. Mas, no fundo, tudo é integrado, tudo faz parte do todo e é meio como o efeito borboleta, né? Bom, durante o dia eu já coloquei aquela parte do estresse, e aí eu vou entrar na proteção energética, que a Celinha até falou do Walnut, né? Mas eu penso assim, a gente vigiar nossos pensamentos, emoções, administrar a proteção energética, e aí tem alguns florais que eu elenquei aqui, coloquei o walnut no bar. O seu slide não está compartilhando. Não, jura? Eu estou passando à toa? Ah, meu pai. Compartilha novamente, porque eu acho que caiu o compartilhamento. Não, isso acontece, gente. Pode ter caído o compartilhamento. Pode ser, porque eu estou tendo que transitar entre as telas e eu não estava precisando. Viu? Isso aí, ótimo. Dá uma voltada no slide anterior para a gente ver. Você chegou a ver esse? Não. Poxa, gente. Agora a gente está vendo. Aqui tem as rotações, depois, se quiser, eu até passo. Mas a seria série de bom pavão... você passar, que aí a gente bota, porque como, né, nós estamos no canal do YouTube e a nossa live vai ficar disponível, aí a gente bota no créditozinho abaixo, quem está assistindo agora pode depois voltar e dar uma olhadinha, né, nas indicativos, tá? Orientações, a gente pode botar lá, né, para o pessoal dar uma olhada e compartilhar novamente. Quem está assistindo não vai ver de cara, mas aí a gente vai inserir e logo depois o pessoal vai poder ver. Tá? E foi bom ter voltado, porque eu acho que eu não falei da gratidão, né? Que a Josi já tinha falado, mas a gratidão, ela tem um outro... Ela falou, no caso, no sentido espiritual mesmo, né, da emoção. Mas ela também, ela libera um neurotransmissor, né, a dopamina, e ela que ativa o sistema de recompensa do cérebro. Então, isso dá uma sensação de prazer e bem-estar. Por isso que as pessoas que geralmente são gratas, eu vou falar aqui da gratidão verdadeira, né? Aquela que a gente está sentindo, aquele sentimento profundo de gratidão. Geralmente essas pessoas que sentem e expressam a gratidão, elas sentem mais emoções positivas, elas demonstram uma maior alegria, um maior prazer na vida, né? E isso tem a ver. Sem contar que quando você é reconhecido, a pessoa que é reconhecida, aquele sentimento que ela percebe no outro faz com que ela queira ser melhor. É muito interessante como na gratidão ninguém perde, todo mundo ganha, porque é uma coisa que cresce. Se você, por exemplo, está num ambiente de trabalho em que você é reconhecido, você sente vontade de trabalhar mais e melhor, de aprender mais. Então, fica assim, como a Renata falou, que estamos mudando no pensamento, mas assim, os empresários não verem isso, realmente a questão da ignorância no sentido de não conhecimento, porque
isso só vai fazer com que o empresário ganhe em produtividade, né? É uma coisa em que ninguém perde, né? A gratidão faz isso. Um funcionário reconhecido, ele vai querer trabalhar melhor, ele vai querer superar os limites, e faz isso com qualquer pessoa. Então, é algo que volta sempre para a gente e que gera muito bem-estar mesmo. Aí foi bom eu ter mudado aqui, porque eu não tinha visto. Deixa eu voltar então aqui. Tá. Aqui era a outra frase do Dr. Bach: não tenhamos medo de mergulhar na vida. Estamos aqui para ganhar experiência e conhecimento. E pouco aprenderemos se não enfrentarmos a realidade e dermos o máximo de nós mesmos. Essa frase é um pouco para mim, porque eu tenho um pouco de dificuldade, eu sou medrosa, sou mímulos um pouco, então eu acho que ela fala muito de mim. Aqui no dia a dia, a proteção energética, deixa eu voltar lá. Então, eu elenquei esses aqui, né? Alguns sistemas. O Walnut, que é o Bach, que eu mais trabalho, e tem uns outros que eu elenquei. E no Saint-Germain tem o Allium, o incenso, que são de proteção. O carrapichão, né? Que é maravilhoso. Carrapichão. Muita coisa. E que mais? Gente, olha, eu falaria da higiene do sono, que seria o preparo noturno, mas eu acho que isso é um outro assunto. Então, tudo que eu vou falar do sono é só que vou falar coisas poucas, né, para a noite, porque o sono é muito importante. Durante o sono, existem algumas proteínas que se alojam, são beta-amiloides, eu estou me referindo ao sono profundo, tá? Elas são, essa remoção dessas proteínas, beta-amiloides, elas ocorrem no sono profundo. E quando a gente não tem essa fase do sono profundo, inclusive existem estudos que vinculam essa remoção ao Alzheimer, né, ao desenvolvimento do Alzheimer atualmente, por conta dessas proteínas. Então, o sono realmente é muito importante, mas é muita coisa para falar do sono. Então, eu vou dar só algumas dicas, né? Evitar alimentos picantes, estimulantes e cafeína 1h30 antes de deitar. Procurar ter uma rotina também de horário de dormir. Eu sei que não é fácil, mas procurar ter uma rotina. Evitar ou minimizar a quantidade de luz. Tem gente que coloca aquela máscarazinha. Eu não gosto da máscara, às vezes eu coloco uma toalhinha, mas o ideal é não ter nada. O ideal é você passar a mão na sua frente e não enxergar a sua mão. Um ambiente, um quarto adequado, um colchão confortável, um travesseiro confortável. Muitas vezes a posição da cama a gente tem que mudar, porque aí tem interferência da geofísica da Terra. Então, são vários os elementos, mas existem alguns florais que ajudam também na hora de dormir, né? O white chestnut, para quem fica pensando, por exemplo, é um deles. Os florais podem ajudar, criar um ambiente harmonioso, o lavanda também, e é isso. E eu queria agradecer muito, não sei se alguém tem alguma coisa a pontuar, pedir desculpas, porque eu acho que eu passei muito do tempo, mas agradecer a oportunidade, tá, gente? Celinha, todo mundo, Renata, por estar aqui. Tem o Léo ali embaixo, que ficou ele tem, quietinho. eu não estou vendo, desculpa. E agora pode descompartilhar, que tá. Aí pode... o Léo está aí. Oi, Léo. A Glorinha. Elaine, você que precisava sair, continua. Obrigada, Elaine. Obrigada de coração. Cadê o Léo? E está aqui embaixo. É que você está no celular, Oi, gente. Renata. Boa noite. Eu cheguei atrasado hoje, né? Quem é você, por favor, que eu não conheço? Oi, Renata, tudo bem? Pois então, se chegou atrasado, olha, foi uma palestra maravilhosa. Foi muito boa. O pouco que eu vi, eu adorei. Amei. Gratidão de um tema aí.
importante para as pessoas, né, observarem quando já estão sem forças, né? É importante. Isso. Estão Então, a surtando, estão gente precisando de ajuda. agradece a Ana Paula. Gente, eu é que agradeço, né? Eu que Muito agradeço. bom. Agradeço muito vocês estarem aqui, a oportunidade de compartilhar. Eu agradeço essa oportunidade e para mim é um desafio, porque as poucas pessoas que me conhecem, não precisa liderar isso não, sabem que eu tenho dificuldade, eu fico acumulando os conhecimentos e tenho dificuldade, então é um aprendizado para mim. Eu falei, meu Deus, eu tenho que compartilhar, porque eu acho que eu sempre tenho que estudar muito, que eu nunca sei o suficiente. Então, eu agradeço Tá muito vendo? essa Olha só o oportunidade. burnout. Olha aí o burnout. Ana Paula, tem floral para isso, hein? Eu Tem sei, eu floral para tomo, isso. mas eu tomo, é por isso que eu estou melhorando, porque antes você não me veria aqui nunca na sua vida. Mas eu agradeço muito, e foi muito bom fazer esse tema, porque eu estudei mais, né? Eu fui buscar mais coisas e é sempre legal isso. Eu gosto muito, eu estou muito agradecida a vocês, a Celinha, tá? A Glorinha. E a todas as meninas, a Josi, Elaine, e Marlúcia, e Renata e Léo, que estão aqui. Obrigada mesmo, gente. Eu acho que foi uma experiência muito boa, porque assim a gente costuma abordar temas que são legais para a nossa prática terapêutica, né, enquanto profissional, só que assim esse elemento do cuidado cuidador, né, é algo que nos impacta muito, interfere na nossa vida, né? E a gente fica promovendo saúde para o outro e não promove saúde para si mesmo, né? E isso essa questão do autocuidado é fundamental, importantíssimo. Todos os sistemas têm essências que vão facilitar esse autocuidado. O nosso olhar é que tem que estar focado nesse tema, né? Porque assim, senão inclusive, você não nem promove um acolhimento legal, né, da pessoa que você vai atender, porque você também está numa condição de estresse, né? E aí o seu cliente vai chorar e você vai chorar junto com ele, ele vai falar, ai, meu Deus, a minha vida, e você, meu Deus, a minha também, né? Então, por quê? Porque você também está fragilizado. Então, achei o tema muito oportuno e é maravilhoso ter tido vocês todas aqui, queridas.